Vamos falar um pouquinho sobre caminho, verdade e vida. A lição é a 167 na oração. Senhor, ensina-me a orar. Aí, quando eu me deparei com essa lição, então antes da gente começar realmente a ler a lição do caminho, verdade e vida, eu achei importante a gente saber o que é a oração, né? Porque eu mesma tinha uma concepção assim, se Deus sabe tudo, se Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe tudo que eu preciso. Então, para que eu vou. Eu achava assim que tipo, eu estava enchendo o saco, né? Ficar perturbando de ficar fazendo oração e pedindo as coisas. Só que a oração, ela não é só uma rogativa, né? Então, o que seria o orar? Né? Etimologicamente, vem do latim, o verbo é orare, que significa falar. Então, daí até derivam outras palavras, né, como oratória, que temos os oradores espíritas, e toda vez que nós falamos, nós estamos orando. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, e o que a gente fala vem dos nossos corações. Então, que eles estejam puros para que nós possamos falar e a nossa fala seja uma oração. Aí eu tinha assistido um vídeo, acho que eu cheguei até a mandar para vocês, do Raul Teixeira, né? Eu gosto muito dele. E ele foi falar sobre o valor das orações, né, nas nossas vidas. Então, a oração, o valor dessa oração, o que significa para cada um de nós, o que é realmente esse orar, esse falar com Deus. E aí ele comenta que quando nós oramos, nós saímos de nós mesmos e nós vamos ao encontro da divindade, né, no estuário da paz e do amor. E isso nós fazemos através da oração. E ele nos fala da importância, né, do significado indispensável de orar. Assim como a gente se alimenta todos os dias, temos alguns hábitos, né, que são também necessários e essenciais à nossa sobrevivência, a oração é muito importante. Então, quando estamos orando, estamos falando, e o orador, ele fala, mas geralmente quando a pessoa está fazendo uma oratória, nem sempre ela está em prece, né? Necessariamente. Mas a prece a gente chama de oração quando a gente realmente está conectado e falando com o Pai. Deus, ele está em toda parte, é onipresente, é onisciente. Então, por que a gente tem necessidade de orar? Né? Isso aqui, para mim, assim, quando eu ouvi dele, foi algo assim muito esclarecedor e que me confortou muito, né? Então, por que a gente ora? Por que a gente tem a necessidade de entrar em contato com Deus? A oração é isso, é você entrar em contato com Deus, dentro do nosso íntimo, nos conectarmos com Deus. Então, quando nós oramos, nós nos acercamos do Criador. Nós identificamos as nossas mazelas, as nossas carências, e aí por isso a gente aprende a orar, né? Então a importância da oração nas nossas vidas, a gente precisa manter esse relacionamento com Deus, essa divindade, né, de Deus é importante para nós, como criaturas, né? Vós sois deuses, ele nos diz. Só que somos centelhas e precisamos desenvolver esse potencial. Então a gente ora, não é porque Deus precisa saber das nossas súplicas, o que a gente quer falar para ele. Ele já sabe. O que a gente precisa é ter esse relacionamento íntimo com Deus. Então Jesus, ele falava assim, quando orardes, não faça como os hipócritas, que oravam nos cantos, nas ruas, fazendo maior exibição, né, do que estavam orando, para que sejam vistos pela multidão. Jesus queria que nós, quando fôssemos orar,
fôssemos nos recolher no nosso íntimo, né, no nosso aposento íntimo. E ele não estava querendo dizer de um espaço físico, ele estava querendo dizer do nosso interior, do nosso íntimo, esse aposento íntimo. Então, a oração que a gente faz, que vai verter dos nossos lábios e que vai vir das nossas entranhas, que vai vir do nosso ser, da nossa essência divina. E é essa oração que Jesus veio nos ensinar, que é essa oração que agrada ao Pai. E ela vem do íntimo. Então, quando a gente orar, a gente entrar nesse aposento secreto e que o Pai, que tudo vê, em secreto, ele também vai nos atender. Quando nós entramos nessa comunhão com ele. Então, a gente precisa ter essa consciência cristã, né, de que coisas verdadeiras, elas passam pela nossa natureza íntima. Né? A gente não precisa de holofote, de alarido, de exibição. A gente precisa desse contato íntimo com Deus. E o nosso coração, ele está cheio de quê? De que ele está cheio para que a gente possa falar? Né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente tem que se nutrir de coisas boas, né? Que até eu tinha falado uma vez aqui pra gente, que do Divaldo falou do cano, né? Então, vamos passar água limpa aí para limpar o cano. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente está em oração e orando em contato com Deus, e o Pai vai nos atender. Ele vai entender o que é essa oração que vem do nosso íntimo. E o mais importante são as nossas ações, né? Então, vale a pena orar. Então, a oração, a importância da oração na nossa vida, como que vale a pena orar, ela nos traz muita reflexão, né? Porque a gente vai nos olhando muito. Essa intimidade que a gente vai tendo com Deus, a nossa interioridade. Então, muitas vezes a gente fica pensando assim, preciso de uma posição para orar, preciso apagar a luz, preciso colocar uma música, né? Fazer todo um ambiente. Não tem necessidade disso. Mas se a gente quiser fazer, se é algo que deixa-nos mais confortáveis, e você fazer um clima ali, mas as posições, a forma, né? A forma ela não acrescenta nada, né? O que vem do verbo divino, é isso sim que é diferente. Então as posições, né? Você pensa assim, se todo mundo, a gente pensasse, não, para orar tem que estar de joelho, né? Então, assim, quem não tem a perna ou quem tem alguma deformidade, né, assim, uma deficiência, tá acamado, não consegue ficar ajoelhado, não pode orar. Não, então não é isso, né? Então, tudo que não puder ser aplicado a todas as pessoas e a todas as circunstâncias, não é uma verdade divina, né? Então, se a gente, para orar, tivesse que ficar de joelho e aquele irmão que não tem as pernas não consiga fazer da mesma forma, então não é uma verdade divina. E aí não se aplica, né? Então, podemos fazê-los, todos esses, vamos dizer assim, esse cenário para orar, mas não há necessidade. Né? Então, assim, não tem que ter uma roupa específica, não tem que ter nada. Os panos de fora, eles não vão resolver a sintonia que está dentro da gente. Então, não atrapalha a postura exterior, né? Mas o que vale é essa postura interior. E aí, eu escutei também ele falando sobre uma comparação. Arar é orar. Né? Então, aquele agricultor que ara a terra, né, que trabalha na terra, ele está orando. Ele está orando quando ele ara a terra, que às vezes precisa ser machucada ali no arado, coloca a semente, para que possa germinar. O crescer é sofrido, se libertar, né, dessa semente aí, para realmente evoluir. Então, um lavrador, quando coloca a semente, ele está orando. Uma professora que se esforça
para abrir a mente do seu aluno, tirá-lo da escuridão, da ignorância, ela está orando. É um médico que está lá cuidando do seu paciente, ele está orando. Os pais, quando educam realmente os seus filhos, é um gesto oracional. Então, o trabalho, esse arar, é um gesto oracional, a oração, né? Essa oração que é tão importante, essa intimidade com Deus. Então, toda ocupação útil que a gente possa fazer, né? Se tem algumas profissões aqui, mas toda ocupação útil, ela é trabalho. Todo trabalho honesto, ele vai representar uma oração e vai agradar a Deus. E uma coisa que ele falou que eu achei tão bonito, ele falou que a oração é a chave dos arquivos divinos. Então, se a gente quer acessar o arquivo divino aí, né, ser um hacker aí de coisas boas, vamos usar a oração. E aí acessa tudo, tem download grátis, tem aí o Zoom, o Web Cisco, tudo de grátis aí. De graça, né? De grátis. Porque a gente se comunica com Deus, né? E a gente comunicando com Deus, nós vamos comungar com Ele. E a gente vai sair do submundo, né, das nossas necessidades, para a grande metrópole do amor de Deus. E aí também me remeteu a um outro livro, que eu gosto muito, que eu li já tem um tempo, que é do Pensamento e Vida, é do Chico também, pelo Espírito Emmanuel, e tem um capítulo, que é o capítulo 26, que ele fala também da oração. Aí fala-se o seguinte, que a oração é divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Então, como que a gente vai refletir uma coisa que a gente ainda não tem? Então, a gente tem que se trabalhar. A reforma íntima, né? Tomar cuidado com as nossas palavras, lembrar do trabalho, que o trabalho é uma oração, e a gente convertendo tudo isso, a gente vai ter o que explica essa cartilha aqui, né? Eu lembro que quando eu li esse livro, eu fui participar de um seminário, e aí falava que era uma cartilha para reencarnação, porque aqui cada capítulo tem uma dica, vamos dizer, né, para a nossa vida. Então, cada capítulo é muito rico. E esse capítulo da oração, ele fala que o apelo vivo do espírito às potências celestes, né, vestido na forma verbal, silenciosa mensagem na vibração, tanto faz. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, né, para o sol divino, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Então, na essência, qual que é a função da prece? Buscar o amor divino, para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da nossa ignorância, do nosso sofrimento, miséria, ódio, que se estendem pelo mundo, e principalmente no nosso mundo interior. Então, aqui eles ainda fazem uma analogia com o corpo ciclópico do planeta. Então, eles falam assim, que a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, a gente tem o fenômeno da maré, né? Então, as águas, elas vão aspirar o grande equilíbrio. Então, a maré, o oceano, esse fenômeno, né, aspirando o grande equilíbrio, é a oração dos mares. Na planta, é chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. Né? Que está ali aquela plantinha, quando ela vê o sol, que ela vai ver a fotossíntese, que ela vai deixar aquela seiva, né, divina fluir sobre ela. E isso daí é uma forma desse vegetal, né, que a gente já estagiou em todos esses reinos, a gente também já fez esse processo. Então, a gente busca a oração
desde muito tempo, desde enquanto o princípio inteligente, quando fomos criados, e que estagiamos em todos os reinos. Então, enquanto vegetal, nós nos levantávamos para a luz, incorporando os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum e a concentração natural, antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, ele fala aqui que orar é você se identificar com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Então, nesse momento que a gente está passando, a oração, se a gente se identificar com a fonte maior, com o Pai, né, se a gente buscar sermos, né, espíritas realmente, na acepção plena do termo, e sermos homens de bem, e consigamos absorver as reservas que Deus nos dá através da sua palavra, né, do ensinamento que o nosso irmão maior, Jesus, nos passou, a prece ela vai nos impulsionar às recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Então, a oração do mais alto sistema de intercâmbio que nós temos entre o céu e a terra. Então, a oração ela vai possibilitar esse intercâmbio, assim como o médium é o medianeiro desse mundo terreno, do plano físico, com o plano espiritual. A oração também ela vai ser esse intercâmbio entre o céu e a terra, pelo divino circuito, que aí forma um halo ali de luz, né? Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vitoriosa. Então, a gente acha assim, é só uma oração, não, mas o que é, né? Então, a gente, assim, nesse breve introito, assim, que a gente fez, a gente percebe o valor da oração, tudo que ela representa trabalho, que ela representa a união com Deus, que ela representa esse elo divino, que ela representa estar junto ao Pai, tudo que ela nos proporciona. Então, a importância da oração, que ela é insubstituível, e a necessidade que nós temos de incorporar a oração como um hábito divino, um hábito que nós temos que ter em nossas vidas. Porque se queremos evoluir, sermos melhores, o que o nosso coração precisa, o nosso espírito evoluir, para que quando falarmos, realmente nós tenhamos a oportunidade realmente de orar, de falar, de arar, de trabalhar, né? Arar primeiro a terra do nosso coração. Esses dias também eu tinha recebido, acho que era um vídeo, eu achei tão interessante, até anotei aqui, que dentro da palavra coração, né, está contida uma oração. Então é no nosso coração que surge a oração, por isso mesmo, porque a gente só fala, a gente só orare, falare, né, o falar aí, se a gente tem algo bom dentro do coração para poder falar. Assim como dentro da palavra calma, tem alma, que é a verdadeira paz em Cristo. E o verbo amar, ele é infinito, assim como o mar, porque ele tem um mar dentro dele. Se você for olhar, amar. E Deus, Deus tem o eu,
somos nós dentro dele. Então, nós estamos dentro de Deus. E para encontrarmos e complementarmos em si mesmo. Então, é na oração de coração que a alma acha calma e é inundada por um mar de amor, e onde o eu se submete a Deus. Eu achei isso muito bonito, e eu acho que agora a gente pode falar um pouco sobre a lição, mas antes disso eu precisei assim ter um contato maior com o significado da oração, ter contato com a cartilha que a gente tem aí quando reencarna. Vamos pegar a cartilha aí do Pensamento e Vida, né? Também pelo Espírito Emmanuel, também pelo nosso amado Chico. E a nossa lição, né, que é na oração, ela começa assim: Senhor, ensina-nos a orar. Então agora a gente sabe como que é orar, né? E aí realmente a gente pode pedir para Deus nos ensinar. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Porque se a gente não sabe o que é orar, a gente se vale disso para ficar pedindo e ficar fazendo prece, né? E uma oração egoísta, que eles falam, os egoístas exigem a solução dos seus caprichos inferiores. Olha, Deus, eu quero que você faça isso para mim, porque eu mereço. Como que tem gente que fica de mal com Deus, tem gente que fica fazendo chantagem emocional, entendeu? Fica barganhando na oração. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal ao próximo, pedindo em oração, né, teoricamente. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam a vida física. Em suma, eles estão buscando o quê? A fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Então, eles, na verdade, não estão orando, né? Porque a gente já viu o que é orar. E orar também nos requer trabalho, né? Então, quem não quer trabalhar, uma luta digna, não consegue fazer realmente uma oração de coração puro. Mas Jesus, Deus, né? Eles nos aguentam desse jeito, porque tem a misericórdia divina, né? E aqui nesse parágrafo fala que Jesus suporta paciente todas as fileiras dos candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhe mãos benignas, tolerando-lhe queixas descabidas e lágrimas inaceitáveis. E como a gente não lembra tudo, que tem o véu do esquecimento, aí a gente fica, nossa, mas por que me aconteceu isso, né? Ou então a gente vê alguém, nossa, mas fulano é tão bom, por que está acontecendo isso com ele? Só que a gente, como nos apresentamos aqui, é só uma veste de tantas outras desse guarda-roupa eterno aí da existência, né? Então a gente não sabe por que a gente está passando por aquilo. E orar comungando com Deus, a gente fica mais forte. A gente sabe que é preciso trabalho, a gente sabe que precisa refletir, a gente sabe que não adianta ficar falando palavra bonita, ficar se exibindo, ficar falando para os quatro cantos, sendo que não fala com Deus no seu íntimo. Sendo que se você faz um espetáculo para poder ter uma oração, para ter uma prece, na verdade você já ganhou o seu galardão, você já ganhou ali terrenamente, né? Já se apareceu ali, já se empombou ali, né? E ali já teve o seu pagamento. Mas a oração que a gente quer é o nosso íntimo com Deus, né? Com essa conexão divina. Todavia, quando aceita
alguém, no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma, contemplada pelo Senhor. Então, quando a gente realmente pega, né, para ser discípulo de Jesus, para acreditar no Pai, para estar em comunhão, para usar essa chave para acessar esses arquivos divinos, a gente vai cessar as rogativas ruidosas, que é o que fala aqui, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante, o discípulo não reclama, que é tão difícil a gente, principalmente passando por prova, por expiação, pelo período que a gente está vivendo, a gente não reclamar, né? É muito difícil. E o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. Então, se a gente consegue trabalhar nessa reflexão da oração, trazer essa intimidade com Deus, a gente fica com vergonha, né? Na hora que vai reclamar, fala, meu Deus, aí começa a reclamar, já para, porque já fica com vergonha. E aí fica com aquela vergonha, ao invés de ser alheia, fica vergonha própria mesmo, né? Você fala, meu Deus, olha o que eu tô falando. Então aí a gente tenta ter mais cuidado, a gente pensa se o que a gente está reclamando, o que a gente está pedindo, se realmente na presença do Pai, na presença do Mestre Jesus, se a gente teria condições de continuar pedindo aquilo, de reclamar por aquilo, de ficar com essas rogativas ruidosas, né? E aí a gente se acalma. Essa calma que vem da alma e que tem no amar do mar, e que o que a gente traz essa oração do coração. A gente vai pacificando, né? Pacificar a nossa alma, nosso coração, é estar nessa comunhão. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Porque se a gente está com Jesus, está tudo certo, né? Então a gente tem que estar alegre e silencioso para aquelas coisas que a gente pensa que isso não devia estar acontecendo. Mas não, a gente tem que acreditar. É aí que entra, né, a fé também, nesse trabalho da oração. Disse-lhe o mestre, levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Então, eu penso assim, que a oração, ela vai nos erguer e nos elevar para que a gente realmente possa estar mais junto do Pai, estar mais caminhando do lado do nosso irmão Jesus, né? Que trouxe tantos ensinamentos. E aí a gente tem que ser agradecido de ter tantos irmãos contemporâneos, né? Como Chico, Divaldo, né? Tantos irmãos de luz aí, Madre Teresa, Gandhi e tantos outros, né, espíritos de luz tão contemporâneos nossos. E aí que a gente possa ver que é possível. E a gente consegue isso com a oração, né? Então a importância que às vezes a gente pensa assim, mas eu não posso fazer nada por ele. Pode. Oração. Vamos orar, né? A oração, principalmente nesse período de pandemia, essa importância da vibração, da oração, que a Zélia até falou, né? A quantidade de pessoas que pedem no outro centro lá que eu frequentava em São Paulo, que agora também estou tendo a oportunidade de me encontrar com eles e continuar os trabalhos. Aí eles falam, né, que às vezes a gente não consegue mais fazer o trabalho mediúnico, cada um na sua casa. Mas vamos todos fazer oração, fazer uma vibração, fazer a prece. Isso daí já é o trabalho, né? Essa conexão. Então, por mais que nós não possamos estar fisicamente nas casas espíritas, Deus abriu uma casa espírita em cada lar e em cada coração. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é essa oração de estarmos juntos, né? De querer nos melhorar a cada dia, porque não é porque
nós somos espíritas, né, pelo menos tentamos ser dentro do que o termo realmente significa, é que a gente não tem defeito, que a gente não tem os nossos erros. Muitas vezes temos mais do que outras pessoas que estão em outras casas religiosas. Só que o que é o diferencial? A gente está tentando melhorar. E para melhorar, a gente tem que ter uma conexão com uma rede boa, vamos dizer assim, de internet. Conexão com Deus é ali, ó. Só que o nosso Wi-Fi, ele é tão fraquinho, é um Wi-Fi terreno ainda de um planetinha de provas e expiações. O nosso Wi-Fi, ele oscila, né? Tem dia que você tá, ó, sei lá, fica umas horas 100% Deus ali. E aí acontece uma coisinha assim, você que já estava no 100% ali, né? Olha, consegue manter aquilo ali 10 minutos, você já cai e já vai lá embaixo a conexão, você já caiu, perdeu o sinal, já perdeu foi tudo, já perdeu foi a calma e todo o trabalho que tinha feito. Só que você reconhecer que você é falho e que esse nosso Wi-Fi ele é dado um chip divino, só que a gente ainda fica oscilando, né, devido à nossa pequenez, isso também já é um reconhecimento, né? Porque se a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo, que nós somos ótimos, que não tem nada para fazer, e até quando a gente achava que tudo que a gente fazia de errado era bonito, então a gente evoluiu. Se a gente for pensar no que nós já fizemos, hoje a gente já tem vergonha, né? Se passar assim um videoclipe aí das vidas, né? Acho que foi, não sei, fala alguma coisa assim, solta o DJ, né, do pensamento lá no plano espiritual, quando você chega lá e você fica com vergonha, né? Você fica vendo as situações, as coisas que você passou. Mas a oração, ela é muito rica nesse sentido. Hoje também eu estava assistindo um seminário que teve mais cedo aí com a doutora Irvênia Prada. A Zélia até comentou também que conhece tudo, né? E ela falou uma oração, porque a gente gosta muito daquela que o Divaldo recita, da gratidão, né? Eu ainda vou preparar aqui para falar de cor para vocês, mas ela ainda não sei. Eu acho muito lindo aquele poema da gratidão. Só que hoje a doutora Irvênia, ela falou uma da Maria Dolores, e eu achei muito bonita. É assim, ação de graças. No tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia a se recompor, entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte e pela flor, por toda a amplidão que vejo do trabalho benfazejo. Muito obrigada, Senhor, pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho do ideal a que me exponho. Muito obrigado, Senhor, por todas as alegrias ante as bênçãos que me enviam do plano superior, pelos problemas e provas da senda em que me renovas. Muito obrigado, Senhor. Então, foi extraída do livro Somente Amor, é uma obra psicografada também pelo nosso querido Chico, né? Que nos deixou tanta luz aí, mais de 500 exemplares, né? E foi esse medianeiro que ele realmente conseguiu essa chave do arquivo divino pelo trabalho, por muito trabalho e muito esforço em querer ser melhor. E acho que é isso que a gente tenta, querer ser sempre melhor, né? E eu gosto muito, agora encerrando, de uma música que chama A Prece. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem, eu vou colocar aqui.
pedra, ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Então, que a gente aprenda a ser melhor e amar o nosso irmão. Muito obrigada.